Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, amigos, paroquianos. Hoje é terça-feira, 19 de maio, sexta semana da Páscoa. Estamos nos aproximando da festa de Pentecostes e nesses dias nós iremos refletir bastante sobre esta presença do Espírito Santo na vida dos discípulos do Senhor. Dizia um grande teólogo do século XX, von Balthasar, que existem muitas maneiras de ser presentes. Por exemplo, se duas árvores se encontram uma perto da outra, elas estão presentes uma à outra, mas num sentido exterior, num sentido imperfeito da palavra. Nenhuma das duas sabe da presença da outra e nem se preocupa uma com a outra, apesar da proximidade que elas têm, elas permanecem estranhas uma à outra. Diz o teólogo que a presença no verdadeiro sentido da palavra, ela começa somente no momento em que dois seres se conhecem espiritualmente e se colocam um diante do outro de maneira consciente. Isto permite aos dois seres de ter interiormente uma certa imagem um do outro. Por isso, o outro tem, por assim dizer, uma segunda existência naquele com o qual está em relação. Jesus, no Evangelho de hoje, responde à tristeza dos discípulos, tristeza provocada pelo anúncio da sua partida. Jesus responde com a promessa do Espírito Santo. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. A promessa de Jesus, então, de mandar o Espírito Santo a nós, seguidores seus. E mandando aos discípulos o seu Espírito Santo, Jesus estará presente em cada um dos seus seguidores. E a sua presença não será uma presença puramente exterior, né? Mas com a vinda do Espírito Santo, a ausência de Jesus se transformará numa forma de presença mais profunda e mais real. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Escutemos, irmãos e irmãs, amigos, paroquianos, as palavras do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 16, versículos 5 ao 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai
de modo que não mais me vereis, e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O grande protagonista dessas 2 semanas que antecede a solenidade de Pentecostes é o Espírito Santo, né? Os apóstolos, nós vimos no Evangelho, estão meio que perdidos, confusos. Como eles podem continuar sem o Senhor Jesus? Como eles podem enfrentar a grande tarefa de anunciar o Evangelho se Jesus não está mais com eles? Jesus não pensa assim. Jesus no Evangelho chama os discípulos e os repreende. E diz que o defensor, o Paráclito, o Espírito Santo virá para liderar a sua igreja. O Espírito Santo guiará os passos dos discípulos. Às vezes, também nós reclamamos de uma suposta ausência do Senhor. O Senhor nunca está ausente. Ele sempre está presente no meio de nós, graças à obra do Espírito Santo. Se nós sentimos a ausência do Senhor, talvez porque devemos intensificar as nossas orações, intensificar a invocação do Espírito Santo. Se a fé se torna nosso esforços intelectuais, hábito cultural, sempre nós sentiremos a presença do Senhor como uma vaga lembrança do passado. O Espírito, por outro lado, ele torna Jesus nosso contemporâneo, torna Jesus mais vivo, mais presente na nossa vida. E o Espírito Santo nos quer ajudar a compreender 3 coisas, diz Jesus no Evangelho. Primeira coisa que o Espírito Santo nos ajuda a compreender é que o pecado consiste em não reconhecer Jesus como manifestação do Pai. Segundo, que a justiça de Deus, ela consiste na salvação de todo ser humano. E a terceira coisa que o Espírito Santo nos ajuda a compreender é que o demônio já está derrotado, já está vencido. Caríssimos irmãos e irmãs, invoquemos sempre esta presença do Espírito e peçamos que ele sempre sopre abundantemente sobre cada um de nós. Que assim seja. Hoje nós continuamos a meditar na segunda parte da Ave Maria. Semana passada concluímos falando de Santa Maria, falamos da santidade. Hoje, outra palavra, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Quem sabe não pensemos o suficiente que na Ave Maria não dizemos Mãe de Jesus, mas Mãe de Deus. A memória volta para aquele famoso concílio de Éfeso, no ano 431, portanto, quase 1.600 anos. 200 bispos diante de um povo que aclamava Maria, Mãe de Deus, em grego, Theotokos. É muito bonito pensar que Deus,
O Deus que nos ensinaram a imaginar idoso de barba branca é um menino nos braços de sua mãe. Não existe mais aquela distância entre mim e Deus. Aquele povo sabia o que dizia, não apenas gritava. Segundo a tradição, traziam porretes nas mãos. E era isso que estava reservado para os bispos, caso não tivessem proclamado a Virgem Maria como Mãe de Deus. Os porretes. O povo conhecia a verdade. Maria é verdadeiramente a Mãe de Deus. Deus se torna pequeno. Assim se entende o que Paulo, na carta aos Filipenses, disse do Filho de Deus, que, embora sendo de condição divina, se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus carregou sobre si os nossos pecados. Paulo pensava, se Deus se fez pecado, não fez pecados, mas se fez pecado por nós, e Maria é a mãe do santo e dos pecadores, isto é, de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Imaculada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.